Minha filha não me convidou para o casamento dela. No entanto, quando minha rede de hotéis, avaliada em 100 milhões de reais, virou notícia, ela me mandou uma mensagem. Mãe, precisamos conversar. Vem aqui hoje à noite. Eu apareci com uma pasta de documentos que ia mudar a vida dela para sempre. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar direito como foi que eu cheguei nesse ponto, porque nada disso faz sentido se você não entender o que eu passei. O que essa menina me fez passar. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Quero saber se tem mais gente que entende essa dor de ser apagada pela própria filha, sabe? Então, era uma sexta-feira de março, 3 anos atrás, 7:30 da manhã. Eu estava tomando café na varanda da pousada, aquela em Búzios que eu tinha comprado depois que meu Arnaldo morreu. O sol batendo no mar, aquela brisa, era meu momento de paz, sabe? O único momento em que eu não pensava em conta para pagar, em reforma para fazer, em hóspede reclamando de chuveiro. Aí meu celular apitou. Mensagem no WhatsApp. Dona Vera, minha vizinha lá da Zona Sul, onde eu morava antes. A gente tinha ficado amiga nos 32 anos que morei naquele prédio no Humaitá. Ela mandou. Bené, você viu? Viu o quê? Pensei. Mandei de volta. O que foi, Verinha? Ela não respondeu com texto. Mandou um print. Do Instagram. E quando eu abri aquela imagem, meu coração simplesmente parou de bater por uns 3 segundos. Juro pra você. Era uma foto da Amanda. Minha Amanda. De vestido branco daqueles longos, cheio de renda. Cabelo preso num coque, buquê na mão, sorriso enorme. Do lado dela, o Felipe de terno cinza, gravata borboleta, segurando a mão dela. A legenda dizia, oficialmente senhor e senhora Carvalho, melhor dia das nossas vidas. A data da postagem? Ontem. Quinta-feira, 22 de março. Minha filha tinha se casado. E eu não sabia de nada. Fiquei olhando para aquela tela, piscando. Esperando que fosse mentira, que fosse algum aplicativo de edição, alguma brincadeira de mau gosto, mas não era. Tinha 347 curtidas, comentários aos montes, lindos, felicidades, casal perfeito. Tentei ligar para ela, chamada recusada. Tentei de novo, mesma coisa. Mandei mensagem. Amanda, filha, o que é isso? Você se casou? Um tique só. Mensagem não entregue. Ela tinha me bloqueado. Sentei ali na cadeira de plástico branca, aquela que eu tinha comprado no Atacadão por 89 ris, e comecei a chorar. Não daquele jeito bonito que a gente vê em filme, não. Eu chorei feio, soluçando com a mão na boca para não fazer barulho, porque tinha hóspede dormindo ainda. O café esfriou na xícara, o pão ficou duro no prato. Fiquei ali até meio-dia, só olhando para o mar, tentando entender. Como é que uma filha faz isso com a mãe? Como é que ela casa e não convida? Nem avisa? Me bloqueia? Dona Vera ligou umas 3 horas depois. Bené, você tá bem? Não, eu disse. E minha voz saiu quebrada, fina. Não tô bem, Verinha. Vem pra cá, vem passar uns dias comigo. Mas eu não podia. A pousada estava cheia. Tinha 7 quartos ocupados. Conta de luz vencendo em 2 dias, 847 lires. A geladeira da cozinha coletiva tinha pifado de novo e o técnico cobrou 380 só para vir olhar. Eu não podia largar tudo e sair chorando por aí. Tinha que trabalhar. Tinha que sobreviver. Sabe o que eu fiz naquela noite? Fui até o quarto 22, o que estava vazio, tranquei a porta e liguei meu notebook velho, aquele positivo que eu tinha comprado em 2019 por noais, 200 horas no ponto frio. Criei um perfil fake no Instagram, nome aleatório, sem foto. E fui ver o casamento da minha filha. Tinha álbum inteiro, 63 fotos, cerimônia num jardim chique, decoração toda branca e dourada, buffet com camarões, sushis, aquelas coisas.
madrinhas de vestido rose, padrinhos de terno azul marinho. A mãe do Felipe na primeira fila, chorando de emoção. Do meu lado da família, ninguém, porque eu era o lado da família. Tinha a foto dela entrando sozinha, sem pai para levar pelo braço, sem mãe para arrumar o véu, sozinha e sorrindo, como se tivesse tudo certo. Fiquei rolando aquelas fotos até às 4 da manhã, ampliando, procurando, sei lá, procurando algum sinal de que ela tinha sentido minha falta, alguma lágrima escondida, algum olhar triste, mas não tinha. Ela estava radiante, completa, sem mim. E aí, lá pelas tantas, eu vi um comentário de uma tal de a Carolzinha Fit. Amiga, seu casamento foi perfeito. Obrigada por me convidar, foi uma honra. Uma estranha, uma personal trainer aleatória que a Amanda mal conhecia foi convidada. E eu não. Foi nessa hora que eu entendi. Não era só exclusão, era vergonha. Ela tinha vergonha de mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu criei a Amanda sozinha desde que ela tinha 13 anos. Meu marido, Arnaldo, morreu de infarto fulminante em 2011. A gente estava bem, financeiramente falando. Ele era engenheiro civil, ganhava uns 12 mil reais por mês. Eu era professora de história, mais 4.500 reais. Dava para viver bem no nosso apartamento de 2 quartos no Humaitá, perto do colégio dela, perto de tudo. Quando o Arnaldo morreu, eu recebi 85. E o reais do seguro de vida. Parece muito, né? Mas não é. Enterro custou 8.900. Dívidas que ele tinha deixado, porque homem sempre deixa dívida escondida sempre, somaram 23.400. Sobrou 52.700, isso em 2011, tá? A pensão que eu recebia do INSS era 2.100. Meu salário, 4.500. Total, 6.600 por mês. O condomínio do prédio era 890. IPTU, 340. Luz, água, gás, 420. Mercado, no mínimo, IN 200. Plano de saúde meu e dela, IN 850. Material escolar, uniforme, transporte, 600. Sobrava 1.300 por mês. Para roupa, remédio, lazer, emergência, tudo. Amanda estudava em colégio particular. Mensalidade de 1.980. Eu tirava da poupança todo mês. Aqueles 52.700 foram derretendo. Em 6 anos, acabou. Quando ela tinha 19, em 2017, eu vendi o apartamento. 420. R$10.000. Paguei 15.000 reais de dívida de cartão que eu tinha acumulado. Dei 45.000 reais para Amanda começar a faculdade de administração numa particular, porque ela não passou na federal e eu não ia deixar minha filha sem estudar. Fiquei com 360.000 reais. Comprei a pousada em Búzios por 280.000 reais. Velha, 6 quartos, precisando de reforma total. Gastei 55.000 reais em pintura, encanamento, móveis usados, sobrou 25.000 reais na poupança, minha reserva de emergência. A pousada era feia, frontal pro mar, isso era, mas feia. Azulejo descascado, roupa de cama manchada, chuveiro elétrico com resistência queimada a cada 2 semanas. Cada resistência, 47. Eu trocava pessoalmente. Subia na escada, apertava os fios, queimava os dedos, porque chamar eletricista era 120 lhes por visita. Amanda me visitava às vezes no começo. Chegava com aquela cara, sabe? Aquela cara de, meu Deus, que vergonha. Não falava isso, mas eu via. Ela olhava para os hóspedes, mochileiros, surfistas, famílias simples, e dava aquele sorrisinho forçado. Um dia ela me pediu, mãe, quando você for me buscar na rodoviária, estaciona mais longe, tá? Não quero que as meninas da faculdade me vejam entrando nessa van. Era uma Kombi 98 que eu tinha comprado por 18.000 reais. Rodava bem, economizava gasolina. Mas Amanda tinha vergonha. Tá bom, filha, eu disse. E estacionei 3 quadras atrás. Ela desceu, olhou para os lados, veio andando rápido com a mochila. Entrou na Kombi abaixada, como se alguém fosse reconhecer ela ali em Búzios. Foi piorando. Ela começou a vir menos. Arrumava desculpa. Trabalho da faculdade,
Projeto em grupo, estágio. Ligava pouco, mensagens curtas. Tô bem, mãe. Depois a gente fala. Ocupada aqui. Em 2019, ela conheceu o Felipe, filho de dono de construtora, morava num apartamento de 3 quartos no Leblon. O pai dele tinha dado de presente de formatura. Presente de formatura! Eu dei para Amanda um notebook Dell por $2.800 parcelado em 10 vezes no cartão. Felipe era charmoso, eu admito. Bonito, bem vestido, perfume caro, aquele papo de empresário. Amanda ficou encantada. Começou a mudar. Cabelo alisado, unha feita toda semana, 120 por sessão, roupa de marca. Eu perguntava, filha, de onde você tá tirando dinheiro para isso? Ah, mãe, eu tô fazendo uns freelas, dá para ganhar bem. Freelas de quê? Ela mal tinha terminado a faculdade. Felipe vinha buscar ela de carro. Um Civic preto, 2018, impecável. Buzinava na frente da pousada. Amanda descia correndo, nem entrava para me dar um beijo. Só acenava da janela. Uma vez eu estava limpando o quintal, de avental, cabelo preso com um grampo. Felipe olhou para mim e deu aquele sorrisinho, daquele jeito, sabe? Daquele jeito que você olha para quem você acha inferior. E disse para Amanda, mais alto o suficiente para eu ouvir. Amor, sua mãe não pode contratar alguém para fazer isso? Contratar? Contratar com que dinheiro, meu filho? Amanda deu risada. Não me defendeu, riu. Foi a primeira vez que eu pensei, eu tô perdendo minha filha, mas eu não imaginava o quanto. Em 2020, com a pandemia, a pousada quase quebrou. Fiquei 4 meses sem hóspede nenhum. R$0 de entrada. As contas não pararam. Luz, água, IPTU, tudo continuou. Eu vendi a Kombi por 12 R$12. Usei para pagar dívida. Fiquei sem carro. Passei a ir de ônibus para tudo. Ônibus em Búzios. R$4,50 a passagem. Amanda não me ligou nesse período. Nenhuma vez. Eu que ligava. Ela atendia com pressa. Mãe, tô no meio de uma reunião. Depois eu te ligo. Nunca ligava. Quando a vacina chegou e as coisas começaram a normalizar, em 2021, eu já estava com R$18.400 de dívida no cartão. Juros de 14,7% ao mês. Eu pagava o mínimo, 920. E a dívida aumentava. Foi aí que eu conheci a Patrícia. Ela tinha vindo passar um fim de semana em Búzios, sozinha. Ficou no quarto 14. Devia ter uns 55 anos, cabelo grisalho curtinho, óculos de armação vermelha, aquele jeito de mulher que se vira sozinha, sabe? Ela desceu para tomar café da manhã, que eu servia no quintal. Nada chique, só pão, frios, café coado, e ficou conversando comigo. Você é a dona? Ela perguntou. Sou, eu disse. Benedita, pode me chamar de Bené. Prazer, Patrícia. Adorei esse lugar. Eu ri. Adorou? A maioria reclama da TV velha, do colchão duro. Não precisa ser chique para ser bom, ela disse. Aqui é acolhedor. Eu me sinto em casa. Acolhedor. Ninguém nunca tinha usado essa palavra para descrever minha pousada. E aquilo mexeu comigo. A gente conversou mais. Ela era consultora de negócios, trabalhava com pequenas empresas, ajudava a reestruturar, a crescer. Ela olhou em volta e disse, você já pensou em focar num nicho? Tipo, transformar isso num refúgio para mulheres viajando sozinhas? Tem mercado para isso. E você tem o perfil certo. Eu? Eu perguntei. Que perfil? Mulher que se vira, mulher que não tem medo de trabalho, mulher que sabe o que é recomeçar. Patrícia ficou mais 3 dias, e naqueles 3 dias, ela me ajudou a montar um plano de verdade. Planilhas, projeções, estratégias. Ela não cobrou nada. Disse que estava de férias, que era um hobby dela ajudar empreendedores. Eu comecei a mudar as coisas. Devagar, mas mudei. Pintei a fachada de branco e azul claro. 1.200 graus de tinta, eu mesma pintei. Troquei as roupas de cama por jogos novos, brancos, lisos, 890 à vista em promoção na Riachuelo.
Coloquei plantas no quintal, suculentas que não precisam de muita água. Criei um Instagram da pousada. Comecei a postar fotos do nascer do sol, do café da manhã, de hóspedes sorrindo. E funcionou. Em 6 meses, eu tinha triplicado a ocupação. As mulheres vinham porque se sentiam seguras. Porque eu conversava com elas, ouvia as histórias delas. Porque elas viam em mim o que elas eram ou queriam ser. Mulheres fortes que não desistiram. O lucro no primeiro ano depois das mudanças? 78 óleos e géis líquidos. Eu paguei toda a dívida do cartão. Sobrou 59.600 reais. Coloquei na poupança. Patrícia voltou a me visitar e dessa vez ela trouxe uma proposta. Bené, você já pensou em expandir, abrir outra pousada ou transformar isso numa rede? Com que dinheiro? Eu perguntei. Tem investidor interessado. Eu conheço gente. Se você topar, a gente monta uma sociedade. Você entra com a experiência, com a marca. Eles entram com o capital. Demorei 2 semanas para decidir. 2 semanas sem dormir direito, pensando. E se der errado? E se eu perder tudo? Mas aí eu pensei. E se der certo? Topei. Em 2022, abri a segunda pousada. Em Paraty. Comprada por 520 dólares, dinheiro do investidor, não meu. Reformada, decorada, mesma linha. Luxo tranquilo, acolhedor, seguro. Inaugurou em julho. Lotou em agosto. Abri a terceira em Trancoso, a quarta em Ilhabela, a quinta em Jericoacoara. Todas com o mesmo conceito, todas com o mesmo público. Mulheres que viajam sozinhas, que querem paz, que querem se sentir em casa. Em janeiro de 2025, 3 anos depois daquele dia em que descobri o casamento da Amanda, minha rede de pousadas foi avaliada em 100 milhões por uma consultoria independente. 100 milhões de reais. Saiu matéria no jornal. Empresária transforma pousada simples em império do turismo feminino. Minha foto, de óculos, cabelo branco curto, sorrindo na frente da pousada de Búzios. Foi aí que Amanda me mandou mensagem. 3 anos sem falar comigo. 3 anos bloqueada. E de repente, mãe, precisamos conversar. Vem aqui hoje à noite. Hoje à noite. Como se eu não tivesse nada para fazer. Como se eu fosse pular na primeira ordem dela. Mas eu fui. Claro que eu fui. Porque eu precisava olhar na cara dela. Precisava ouvir o que ela tinha para dizer. E mais importante, precisava entregar o que eu tinha trazido. A pasta. Cheguei na casa dela às 8 da noite. Um apartamento no Leblon, 12º andar, 3 quartos, varanda gourmet. Portaria com porteiro de luva branca, elevador espelhado, tudo muito chique, muito polido, como ela sempre quis. Ela abriu a porta. Cabelo preso, blusa de seda bege, calça social preta, maquiagem leve. Linda. Sempre foi linda. Oi, mãe, ela disse. Não me abraçou, nem chegou perto. Oi, Amanda. Entrei. A sala era enorme. Sofá de canto cinza, mesa de centro de mármore, quadros abstratos na parede. Tinha cheiro de vela aromática, aquelas caras de 180 a cada. Felipe estava sentado no sofá. Levantou quando me viu. Benedita, que bom que você veio. Benedita. Não, dona Benedita. Não sogra. Benedita. Como se eu fosse colega de trabalho dele. Felipe, eu disse. E sentei na poltrona de frente para eles. Coloquei a pasta no colo. Amanda se sentou do lado dele. Cruzou as pernas. Olhou para o marido. Ele acenou com a cabeça como se dissesse: vai, fala. Mãe, ela começou. Eu sei que a gente não se fala há um tempo. 3 anos, Amanda. 3 anos não é um tempo. É uma eternidade. E eu sei que eu te magoei. Não te convidando para o casamento e tudo mais, como se fosse pouca coisa. Mas agora a gente está numa situação complicada. Complicada? Eu perguntei. Minha voz saiu calma, fria até. Eu estava tranquila. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava tranquila. Felipe entrou na conversa. Nossos negócios, a gente investiu em alguns projetos que não deram certo.
E agora a gente precisa de um aporte. Aporte. Que palavra bonita para dizer. Me dá dinheiro. Quanto? Eu perguntei. Amanda e Felipe se entreolharam. Alguns milhões, ele disse. Alguns milhões. Assim, tranquilo. Como quem pede emprestado o saleiro. Entendo, eu disse. E abri a pasta. Tirei a primeira folha. Coloquei na mesa de centro, em cima de uma revista de decoração que devia custar 35 as. O que é isso? Amanda perguntou. Um comprovante de transferência bancária, eu disse. Para uma conta no seu nome. 18 as, 500 as, em outubro de 2022. Você me disse que precisava para pagar a pós-graduação. Eu paguei, mãe. Pagou? Eu sorri. Porque eu liguei na faculdade semana passada. Você nunca fez pós. Silêncio. Tirei a segunda folha. Outro comprovante. 12 Milsjahauser, março de 2023. Você disse que era para investir num curso de coaching. Eu investi. Também liguei. A empresa nem existe mais. Tirei a terceira, quarta, quinta folha. Cada uma um comprovante. Cada uma mentira. Total. 87.900 reais transferidos para ela nos últimos 3 anos. Dinheiro que eu tirei da poupança. Dinheiro que eu mandava porque ela dizia que precisava. Amanda estava pálida. Mãe, eu não sabia que você estava controlando. Controlando? Eu repeti. Não, filha. Eu estava documentando. Felipe limpou a garganta. Dona Benedita, isso é passado. A gente está falando de futuro. A gente pode pagar tudo isso de volta, com juros. Mas primeiro a gente precisa resolver a situação atual. Olhei para ele. Aquele rostinho bonito, charmoso, cheio de si. Situação atual, eu disse. Me conta, Felipe. Que situação é essa? Ele hesitou. Alguns financiamentos, alguns imóveis que a gente comprou para investimento. Estão entrando em execução e... Bem, você é fiadora. Eu sou o quê? Fiadora, Amanda sussurrou. A gente usou seu nome, mãe, para conseguir crédito. Pronto. Aí estava. Você está vendo? Você está entendendo agora? Eu olhei para ela, para minha filha, e juro foi como se eu estivesse vendo uma estranha. Você usou meu nome, eu repeti. Devagar. Porque eu precisava ter certeza de que tinha ouvido direito. Meu nome, minha assinatura, sem me pedir permissão. Amanda não olhou para mim. Olhou para o chão. Para o tapete persiano que devia ter custado uns 8 mil, fácil. A gente ia te contar, ela murmurou. Ia? Eu quase ri. Quando? Quando o banco me processasse. Felipe se mexeu no sofá. Aquele jeito dele, sabe? Desconfortável, mas tentando manter a pose. Dona Benedita, não é bem assim. A gente tinha um plano para quitar tudo. Mas o mercado imobiliário despencou e... Quantos? Eu cortei. Quantos financiamentos? Silêncio. Quantos, Amanda? Ela engoliu seco. 5. 5. 5 propriedades. 5 contratos assinados com meu nome. Com minha assinatura que eu nem tinha dado. Quanto? Eu perguntei. Quanto vocês me devem? No total, Felipe passou a mão no cabelo. Com juros, multa, correção, uns 4,2 milhões. 4.200.000 reais. Eu fiquei ali, sentada, olhando para aqueles dois. Amanda mordia o lábio. Felipe mexia no celular nervoso. E eu estava estranhamente calma. Porque eu já sabia de tudo isso. Deixa eu te explicar. 3 dias antes desse encontro, na segunda-feira, a Patrícia tinha me ligado. Eram umas 10 da noite. Eu estava no escritório da pousada de Búzios, fechando o balanço do mês. Bené, você tá sentada? Ela perguntou. Tô. Por quê? Preciso te mostrar uma coisa. Vou mandar por e-mail. Abre agora. Abri. Eram arquivos, PDFs, contratos de financiamento, 5, todos com minha assinatura. Ou melhor, com uma tentativa de imitar minha assinatura. Apartamento em Botafogo, 680.000 reais financiados. Casa em Niterói, 520.000 reais. Sala comercial em Copacabana, 390.000 reais.
Cobertura em Ipanema, 100 mil AR. Loja no Leblon, 750 mil AR. Total, 440 mil a sem financiamentos. Mais os juros de 3 anos, as parcelas atrasadas, as multas, 4,2 milhões. Todos no nome de Amanda Carvalho e Felipe Carvalho. Todos com Benedita Reis como fiadora. Como você conseguiu isso? Eu perguntei para Patrícia com a voz tremendo. Contatos. Pedi para um investigador dar uma fuçada quando vi aquela notícia do seu sucesso e lembrei que sua filha nunca te procurou. Achei estranho, desconfiei e olha só o que eu encontrei. Isso é falsificação, eu disse. Isso é crime. É. E você pode processar. Mas antes me deixa te mostrar outra coisa. Ela mandou mais documentos. Relatórios financeiros da construtora do pai de Felipe. Estavam quebrados, devendo 18 milhões ONs para fornecedores, com 3 obras paradas. Felipe tinha sido demitido da empresa do próprio pai 6 meses atrás. Amanda nunca trabalhou de verdade na vida. Aqueles freelas eram mentira. Eles viviam de crédito. Crédito no meu nome. O que eu faço? Eu perguntei. O que você quiser, Bené. Você tem as provas. Você pode acabar com eles. Ou pode o quê? Ou pode usar isso a seu favor. Patrícia me explicou. Me explicou direitinho. E na terça-feira de manhã, às 9h15, eu estava no escritório do Dr. Sérgio, meu advogado. Um homem de 62 anos, cabelo grisalho penteado para o lado, óculos de grau, aquele jeito sério, mas gentil de quem trabalha com isso há 30 anos. Coloquei os documentos na mesa dele. Dona Benedita, ele disse depois de ler tudo, a senhora pode processar criminalmente. Falsificação de documento, estelionato, uso indevido de identidade, eles podem pegar de 2 a 5 anos de prisão cada um. Eu não quero isso, eu disse. Ele me olhou surpreso. Eu quero outra coisa, continuei. Eu quero comprar essas dívidas. Comprar? Isso. Quero que você negocie com os bancos. Compre a dívida integral. Faça com que eu vire a credora. Não os bancos. Eu. Dr. Sérgio tirou os óculos. Limpou com a pontinha da gravata. Colocou de volta. A senhora entende o que está pedindo? Isso vai custar 4.200.000 reais. Eu sei. Eu tenho. Eu tinha. Claro que eu tinha. Minha rede valia 100 milhões. Eu tinha liquidez de 12 milhões em conta corrente. Pagar 4,2 milhões era factível. Doía, mas era factível. E depois? Ele perguntou. Depois que a senhora for a credora? Depois eu executo. Tomo todos os imóveis. Tomo tudo. Ele ficou me olhando. Aquele olhar de quem está pensando. Essa mulher enlouqueceu. Mas não disse isso. Só perguntou. Tem certeza? Absoluta. Trabalhamos terça, quarta, quinta. Dr. Sérgio tem contatos. Ele conhece gente nos bancos. Negociou, fechou acordos, comprou as 5 dívidas por 3.900.000 reais. Um desconto de 300.000 reais, porque eu paguei à vista, tudo junto. Na sexta-feira de manhã, às 11h27, eu era a única credora de Amanda e Felipe. Eles deviam para mim. Só para mim. E não sabiam. E foi por isso que, quando Amanda me mandou aquela mensagem na sexta à tarde, Mãe, precisamos conversar. Vem aqui hoje à noite. Eu respondi. Estarei aí às 20 horas. E fui, com a pasta. Então, voltando para a sala deles, naquela noite. 4.200.000, eu repeti. E vocês querem que eu... O quê? Que eu pague? A gente tá pedindo um empréstimo, mãe, Amanda disse. E a voz dela tinha aquele tom. Sabe qual? Aquele tom de criança mimada que acha que vai conseguir tudo no choro. A gente paga de volta, com juros. Em 5 anos, a gente... 5 anos, eu a cortei. Amanda, você tem ideia de quanto é 4 milhões de reais? Eu sei que é muito, mas... Não, você não sabe. Eu me levantei, peguei a pasta, caminhei até a janela. Lá embaixo,
O Leblon de noite. Luzes, restaurantes cheios, carros importados passando. Você sabe quanto eu gastava de supermercado por mês quando você era adolescente? Ela não respondeu. 1.200, eu disse. Isso em 2015, tá? Hoje daria uns 1.800 com a inflação. Mas eu só tinha 1.200. Sabe o que eu fazia? Comprava frango em vez de carne. Comprava macarrão em vez de arroz integral. Comprava sabonete de R$ 2,50 em vez daquele que você gostava, de 12, porque senão não dava. Mãe, cala a boca, Mamanda. Eu nem gritei, mas ela calou, porque meu tom não estava pedindo, estava mandando. Você sabe quanto eu gastei para você estudar naquele colégio particular? 142.560. 6 anos de mensalidade de 1.980 reais. Você sabe de onde saiu esse dinheiro? Da poupança que eu e seu pai juntamos por 15 anos. A gente ia usar para comprar uma casa de praia. Uma casa para a gente passar férias e envelhecer juntos. Mas ele morreu. E eu usei tudo em você. Felipe estava inquieto. Olhava para o celular de 2 em 2 minutos. Você sabe quanto custou sua faculdade? 45 reais. Eu vendi o apartamento em que eu morei por 32 anos para te dar esse dinheiro. E o que você fez? Largou no 3º ano. Disse que não era sua praia, que queria se encontrar. Eu não sabia que você... Não sabia ou não queria saber? Eu me virei. Olhei para ela de frente. Amanda, eu fiz tudo por você. Tudo. E quando eu precisei, quando eu estava na pior, na pandemia, sem dinheiro, sem hóspede, pensando em vender a pousada, você me ligou? Você perguntou se eu estava bem? Silêncio. Não, você não ligou. Você sumiu. E agora você aparece, 3 anos depois, porque viu no jornal que eu tenho dinheiro e quer que eu resolva a merda que você fez. Não é bem assim, Felipe começou. Eu ri. Uma risada seca, amarga. Não é? Então me explica, Felipe. Me explica como é que vocês usaram meu nome sem me pedir permissão. Como é que vocês falsificaram minha assinatura? A gente não falsificou. Amanda tentou. Tirei mais documentos da pasta. Coloquei na mesa. Esses são os contratos originais, com a assinatura que vocês forjaram. E esse, coloquei outro papel. É um laudo grafotécnico. Contratei um perito. Ele confirmou. Não é minha assinatura. É uma imitação. E sabe o que isso significa? Os dois estavam pálidos agora. Significa que vocês cometeram crime, falsificação ideológica, artigo 299 do Código Penal, de 1 a 5 anos de reclusão. Mãe, pelo amor de Deus! Amanda levantou. Veio até mim. Tentou segurar minha mão. Eu afastei. Não encosta em mim. Mãe, eu te imploro. A gente pode resolver isso. A gente paga. A gente... Paga com o quê, Amanda? Vocês estão quebrados. O pai dele demitiu ele. Você nunca trabalhou na vida. E agora vocês têm 5 imóveis penhorados e uma dívida de 4 milhões. Felipe se levantou também. Dona Benedita, a senhora tem que entender. A gente estava numa situação difícil. O mercado estava bom, a gente achou que ia dar certo. Situação difícil? Eu olhei em volta. Isso aqui é situação difícil? Apartamento de 2,8 milhões, carro importado na garagem, roupa de marca, restaurante toda semana? Vocês viviam bem, Felipe, bem demais, com o meu dinheiro, com o meu nome. Eu caminhei de volta para a poltrona. Sentei, cruzei as pernas, abri a pasta de novo. Sabe o que eu fiz essa semana? Perguntei. Eu comprei as dívidas de vocês. Silêncio absoluto. Daqueles que dói nos ouvidos. Comprei? Amanda sussurrou. Isso. Negociei com os 5 bancos. Paguei 3,9 milhões à vista. Agora vocês não devem mais para os bancos. Vocês devem para mim. Felipe caiu sentado no sofá. A cor tinha sumido do rosto dele. E sabe o que mais? Continuei. Eu já entrei com pedido de execução. Todos os 5 imóveis vão ser tomados.
leiloados, e o dinheiro vem para mim. Não, Amanda balançou a cabeça. Não, mãe, você não pode. Não posso? Claro que posso. Vocês assinaram os contratos. Vocês deram os imóveis como garantia. E vocês não pagaram. Então eu vou tomar. É legal. É justo. É exatamente o que vocês fizeram comigo. Nós não fizemos nada com você. Felipe explodiu. Primeira vez que ele levantou a voz. A gente só usou seu nome para conseguir crédito. A gente ia pagar tudo. Ia? Com que dinheiro? Ele não respondeu. Com o meu? Eu continuei. Vocês iam me pedir dinheiro para pagar a dívida que vocês fizeram no meu nome? Vocês iam me usar 2 vezes? Amanda estava chorando agora. Aquele choro feio de soluço, maquiagem borrando. Mãe, por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui horrível com você. Mas você é minha mãe. Você não vai deixar a gente na rua. Na rua? Eu me levantei. Amanda, você me deixou sozinha no dia do seu casamento. Você me bloqueou. Você fingiu que eu não existia. E agora você quer que eu tenha pena de você? Eu estava com vergonha. Ela gritou. E aí saiu. Aí saiu a verdade. Tá bem? Eu tinha vergonha. Vergonha da pousada, vergonha da Kombi, vergonha de você com aquele avental velho, do seu cabelo branco, das suas mãos calejadas. O Felipe vinha de uma família rica e eu não queria que ele visse de onde eu vim. Pronto, ela tinha dito. E sabe o que eu senti? Alívio, porque agora eu não precisava mais fingir que não sabia. Vergonha, eu repeti. Você tinha vergonha de mim. Ela chorava, o rosto escondido nas mãos. Da mulher que te criou sozinha, que trabalhou 16 horas por dia para você não faltar nada, que vendeu o apartamento, que vendeu o carro, que quase quebrou a pousada, tudo por você. E você tinha vergonha. Eu sinto muito. Ela soluçou. Sente. Eu peguei a pasta. Caminhei até a porta. Você não sente nada, Amanda. Você só sente porque agora você precisa de mim. Se eu fosse pobre ainda, você nem teria mandado aquela mensagem. Não é verdade. Eu abri a porta. Olhei para trás uma última vez. Boa sorte, filha. Vocês vão precisar. E saí. No elevador, descendo, minhas pernas tremiam. Tremiam tanto que eu tive que segurar na barra de apoio para não cair. Quando cheguei no térreo, sentei num banco na entrada do prédio. Fiquei ali, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O porteiro veio até mim. A senhora tá bem? Quer que eu chame alguém? Não, obrigada. Só me dá 1 minuto. Fiquei ali por uns 10 minutos. Até meu celular tocar. Era a Patrícia. E aí, como foi? Horrível, eu disse. Mas necessário. Você contou? Contei. Sobre a compra das dívidas, sobre a execução. E eles? Entraram em pânico. Bom, pausa. Bené, você fez a coisa certa. Fiz? Eu perguntei. Porque não parece. Você fez. Eles te usaram, te enganaram, forjaram sua assinatura. Você está se defendendo. Mas não era só isso. E eu sabia. Não era só defesa. Era raiva. Era dor. Era anos de humilhação e rejeição saindo de uma vez. Patrícia, eu destruí minha filha, eu disse. E minha voz rachou. Não. Ela se destruiu sozinha. Você só está colhendo os pedaços. Será? Voltei para Búzios de madrugada. Dirigi os 170 quilômetros sozinha, na estrada escura, com apenas o rádio ligado em volume baixo. Música instrumental. Jazz. Eu não conseguia pensar em nada. Minha cabeça estava vazia. Oca. Cheguei na pousada às 2h43 da manhã. As luzes estavam apagadas. Todo mundo dormindo. Subi para o meu quarto. O número 1. O único que eu não alugava. Deitei na cama sem tirar a roupa. Olhei para o teto. E pensei, o que eu fiz? Você que está acompanhando essa história até aqui, me diz, eu estava errada? Eu exagerei? Porque eu fiquei a noite inteira sem dormir pensando nisso.
No sábado de manhã, 7h15, meu celular explodiu. Primeira mensagem. Amanda. Mãe, pelo amor de Deus, atende. A gente precisa conversar. Segunda. Felipe. Dona Benedita, vamos resolver isso como adultos. Não precisa chegar nesse ponto. Terceira, quarta, quinta, 23 mensagens no total. Ligações, áudios, Amanda chorando, Felipe implorando. Eu não respondi nenhuma. Dr. Sérgio me ligou 12h. Dona Benedita, o advogado deles entrou em contato. Querem negociar. Negociar o quê? Um acordo? Querem parcelar a dívida, pagar em 10 anos. Não. A senhora tem certeza? Absoluta. Eu quero os imóveis. Todos. Entendido. Vou prosseguir com a execução. Desliguei. E aí meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Alô? Benedita? Era uma voz de homem, mais velho, grossa. Quem é? Antônio Carvalho, pai do Felipe. Ah, o patriarca. O dono da construtora quebrada. O que o senhor quer? Quero que você pare com essa palhaçada. Palhaçada. Ele chamou de palhaçada. Palhaçada? Eu repeti. Seu filho forjou minha assinatura. Isso é crime, senhor Antônio. Meu filho cometeu um erro. Jovens cometem erros. Mas você, como mãe, como avó... Avó? Eu quase engasguei. Eu não tenho neto. Amanda tá grávida de 3 meses. O mundo parou. Amanda, tá grávida? Você vai fazer isso com a mãe do seu neto? Vai tirar a casa dela? Vai deixar seu neto nascer na rua? Eu desliguei na cara dele. Sentei no chão da cozinha da pousada, mãos tremendo. Amanda grávida. Eu ia ser avó. E não sabia. Claro que não sabia. Ela nem falava comigo. Liguei para Patrícia. Ela tá grávida. Quem? Amanda, 3 meses. O pai do Felipe me ligou. Tentou me chantagear. Patrícia suspirou. Bené, isso muda alguma coisa para você? Muda? Deveria mudar? Não sei, eu disse. Eu não sei. Você não é obrigada a mudar de ideia só porque ela tá grávida. Ela continuou te usando, te enganando, grávida ou não. Mas é meu neto, Patrícia. E? Você acha que ela vai deixar você ver? Você acha que ela vai mudar? Eu não respondi, porque eu não sabia. Passei o fim de semana inteiro pensando nisso. Grávida, meu neto, minha primeira, provavelmente única, chance de ser avó. E eu estava prestes a tirar tudo da mãe dele. Na segunda-feira, Dr. Sérgio me ligou de novo. As execuções foram aceitas. 3 imóveis já têm data de leilão. A cobertura de Ipanema vai a leilão dia 18 de abril. A casa de Niterói, dia 25. A sala comercial, dia 2 de maio. E os outros 2? Ainda em tramitação, mas não deve demorar. Certo. Dona Benedita, a senhora ainda tem certeza? Eu olhei pela janela. O mar, as ondas quebrando, o sol do meio-dia refletindo na água. Tenho, eu disse. Mas será que tinha mesmo? As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. E olha que eu já passei por muita coisa, viu? Já enterrei marido, já passei fome, já dormi sem saber se ia ter dinheiro pro aluguel do mês seguinte. Mas isso era diferente. Porque dessa vez a dor não vinha de fora. Vinha de dentro, da minha própria decisão. Todo dia eu acordava às 5 da manhã. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto pensando, tem um bebê que é meu neto, e eu tô tirando a casa da mãe dele. A Patrícia vinha me visitar toda semana. Sentava comigo na varanda, tomava café, tentava me animar. Você tá fazendo a coisa certa, ela repetia. Eles te usaram, Bené. Eu sei, eu dizia. Mas e o bebê? O bebê não vai nascer na rua. Eles vão dar um jeito, sempre dão. Mas será? Será que iam dar jeito? Ou será que eu ia ser a responsável por um neto meu nascer em condições ruins? No dia 15 de abril, 3 dias antes do primeiro leilão, Amanda apareceu na pousada. Eu estava na recepção, atendendo uma hóspede que queria reservar o quarto 7 para a próxima semana.
Eram umas 3 da tarde. Sol quente, movimento tranquilo. E aí eu olhei para a porta, e ela estava lá. Amanda. Barriga discreta, mas visível. Blusa larga branca, calça jeans, chinelo rasteirinha, sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Óculos escuros cobrindo metade do rosto. Ela não disse nada. Só ficou ali, parada, esperando. Terminei de atender a hóspede. Caminhei até ela. O que você está fazendo aqui? Precisava falar com você, ela disse. A voz dela saiu baixa, cansada. A gente não tem nada para falar. Mãe, por favor. Ela tirou os óculos. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. 5 minutos. Eu respirei fundo. Olhei em volta. 2 hóspedes nos observavam discretamente, fingindo mexer no celular. Eu não ia dar showzinho para ninguém. Vamos lá fora. Levei ela para o quintal dos fundos. Tinha umas mesas de plástico branco, guarda-sóis coloridos, vista para o mar. Sentamos numa mesa no canto, longe de todo mundo. Amanda colocou as mãos na mesa. Eu vi que ela não estava usando aliança. Cadê sua aliança? Perguntei. Ela olhou para a própria mão. Vendi, para pagar advogado. Vendi, a aliança de casamento, que provavelmente custou uns 15 mil, fácil. Mãe, ela começou, eu não vim pedir dinheiro. Não vim pedir que você pare com a execução. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Fiquei quieta, esperando. Eu vim pedir desculpas. Desculpas, depois de 3 anos, depois de tudo. Eu sei que eu fui horrível com você, ela continuou. Eu sei que eu te magoei de um jeito que não tem perdão. E eu não tô pedindo perdão. Eu só quero que você saiba que eu sinto muito. De verdade. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Não com lenço, com as costas da mão, daquele jeito cansado de quem já chorou tanto que nem se importa mais em esconder. Quando eu conheci o Felipe, ela disse, eu achei que ele era, sei lá, a solução para tudo. Ele era rico, educado, charmoso, e eu sempre me senti inferior, sabe? Na faculdade, as meninas todas tinham carro, roupa de marca, viajavam. E eu tinha uma mãe que morava em Pousada Velha e andava de Kombi. Amanda. Deixa eu terminar, mãe, por favor. Ela respirou fundo. O Felipe me fez acreditar que eu merecia aquela vida, que eu não precisava vir de lugar nenhum, que eu podia ser só rica, só feliz. E para isso, eu precisava esquecer de onde eu vim, esquecer de você. Ela parou, olhou para o mar, as ondas quebrando na areia. Mas a verdade é que eu nunca esqueci, ela disse. Toda vez que eu estava naquele apartamento chique, eu lembrava de você limpando o chão de hóspede. Toda vez que eu ia em restaurante caro, eu lembrava de você comendo miojo no fim do mês porque não tinha dinheiro. E em vez de sentir gratidão, eu sentia vergonha, porque eu estava errada, porque eu sabia que tudo aquilo era mentira. E o casamento? Eu perguntei. Por que você não me convidou? Ela olhou para mim, e dessa vez ela não desviou. Porque eu sabia que se você fosse, você ia ver. Ver que aquele casamento custou 180 mil reais, que a gente tinha gastado tudo o que a gente não tinha. E você ia me perguntar, de onde vocês tiraram esse dinheiro? E eu não ia saber mentir para você olhando nos seus olhos. 180 reais. Quê reais? 180 mil reais num casamento. Enquanto eu, na época, estava com 18 euros, 400 reais de dívida no cartão. Foi o Felipe que teve a ideia de usar seu nome. Ela continuou. Eu juro, mãe, no começo eu disse não. Falei que era errado, mas ele insistiu. Disse que era só para conseguir crédito, que a gente ia pagar tudo antes de você saber. E eu acreditei, porque eu queria acreditar. Você assinou, eu disse. Você falsificou minha assinatura. Eu sei. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Fiquei olhando para ela, minha filha, grávida,
destruída, e eu senti tanta coisa ao mesmo tempo que nem sei explicar. Raiva, tristeza, pena e também, lá no fundo, bem escondido, alívio. Alívio de que ela estava ali, de que ela tinha vindo. Onde você está morando? Perguntei. Com a mãe do Felipe, em Madureira, num apartamento de 2 quartos. Ela dividiu o quarto dela com a gente. Madureira. Do Leblon para Madureira. A queda foi grande. E o Felipe? Tá procurando emprego. Tá difícil. O nome dele tá sujo. Ninguém quer contratar. Ela passou a mão na barriga. O bebê nasce em outubro, dia 22. Outubro, 5 meses. É menino ou menina? Menino. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. A gente vai chamar de Miguel. Miguel, meu neto. Miguel. Mãe, ela disse. Eu não vim pedir que você pare com os leilões. Eu não vim pedir dinheiro. Eu vim pedir uma chance. Uma chance de você conhecer seu neto. De fazer parte da vida dele, não da minha. Eu entendo se você não quiser mais nada comigo. Mas ele não tem culpa de nada disso. Ela se levantou. Colocou os óculos escuros de volta. Se você quiser, você pode ir nos visitar. Ou a gente pode trazer ele aqui quando ele nascer. O que você preferir. Mas eu não vou te impedir de ser avó. Não vou cometer esse erro também. E ela saiu. Eu fiquei ali sentada, sozinha, com o barulho do mar e o aperto no peito. Naquela noite, liguei para Patrícia. Eram quase 11 horas. Ela atendeu com voz sonolenta. Bené? Tá tudo bem? Ela veio aqui. Quem? Amanda? É. Ela veio, pediu desculpas, me contou tudo e me convidou para conhecer o bebê. Silêncio do outro lado. E aí? Patrícia perguntou. Eu não sei o que fazer. Você quer conhecer o bebê? Claro que eu quero, eu disse. E minha voz saiu mais alta do que eu esperava. É meu neto, meu único neto, provavelmente. Como eu não vou querer conhecer? Então conhece. Mas e os leilões? O que tem os leilões? Eu vou tirar a casa dela e no dia seguinte vou lá segurar o bebê dela no colo. Como é que isso funciona, Patrícia? Ela suspirou. Bené, você pode fazer as duas coisas. Pode executar a dívida e ainda assim ser avó. Uma coisa não anula a outra. Mas parece errado. Parece. Mas não é. Ela te enganou. Falsificou sua assinatura. Isso não muda só porque ela tá grávida. Mas ela também é sua filha. E aquele bebê é seu neto. E você tem direito de ter um relacionamento com ele. Mas como? Como eu vou olhar na cara dela sabendo que eu destruí a vida dela? Você não destruiu, Bené. Ela que destruiu, sozinha. Você só tá cobrando o que é seu. Será? Será que era só isso? Eu não dormi naquela noite também. Fiquei pensando em tudo. No Arnaldo, em como ele ficaria orgulhoso de ver o que eu construí. Ou decepcionado por ver o que eu estava fazendo com a filha dele. No dia 18 de abril, a cobertura de Ipanema foi a leilão. Valor inicial, 880 mil. Foi arrematada por 920 mil. Dinheiro veio para minha conta. No dia 25, a casa de Niterói. Valor inicial, 420 mil. Arrematada por 445 mil. No dia 2 de maio, a sala comercial. Valor inicial, 310 mil. Arrematada por 335 mil. Total até agora, 1.700 mil. Ainda faltavam 2 imóveis, o apartamento de Botafogo e a loja no Leblon. Amanda não me ligou, não mandou mensagem. Nada. E eu também não. Mas eu pensava nela todo dia. No Miguel, no meu neto que ia nascer em 5 meses e que eu talvez nunca fosse conhecer. Foi aí que a Patrícia teve uma ideia. Era uma terça-feira, 8 de maio. Ela chegou na pousada às 10 da manhã com uma pasta debaixo do braço. Aquele jeito dela, determinado, focado. Bené, preciso te mostrar uma coisa. Sentamos no escritório. Ela abriu a pasta. Tinha plantas, projetos, orçamentos. O que é isso? Perguntei.
Um projeto que eu estava desenvolvendo faz tempo. Chama Recomeço Prateado. Recomeço Prateado? Moradia assistida para mulheres acima de 60 anos. Mulheres que foram abandonadas pela família, que não têm onde morar, que precisam de um lugar seguro. A ideia é transformar imóveis ociosos em residências compartilhadas. Aluguel simbólico, tipo 300 reais por mês, só para cobrir manutenção. Elas moram lá, cuidam umas das outras, têm dignidade. Eu olhei para os papéis. Plantas de apartamentos adaptados. Fotos de referência. Orçamentos. E você está me mostrando isso por quê? Perguntei. Porque você tem 5 imóveis, Bené. 5 imóveis que você tirou da Amanda e do Felipe. Imóveis que vão ficar ociosos. E você pode fazer 2 coisas: vender e embolsar o dinheiro ou transformar eles em algo maior. Algo com propósito. Propósito. Eu pensei. Pensei naquela hóspede que, lá no começo, tinha dito que minha pousada era acolhedora. Pensei em todas as mulheres que tinham passado pelos meus hotéis, buscando paz, segurança, um lugar onde pudessem ser elas mesmas. E pensei, e se eu pudesse fazer isso em escala maior? Quanto custa? Perguntei. Para adaptar os 5 imóveis? Uns 800 reais, 1.000 reais. Mobília, reforma, adequação para acessibilidade. 800, 1.000 reais. Eu tinha. Com os leilões, eu tinha recuperado 1.700, 1.000 reais. E ainda faltavam 2 imóveis. Quanto tempo para colocar em funcionamento? 6 meses. Se a gente começar agora, até novembro tá tudo pronto. Novembro. 1 mês depois do Miguel nascer. E se a Amanda souber? Se ela descobrir que eu transformei os apartamentos dela em moradia para outras mulheres? Patrícia me olhou. Aquele olhar firme. E daí? Ela perdeu o direito de opinar quando falsificou sua assinatura. Esses imóveis são seus agora. Você faz o que quiser com eles. Tecnicamente, ela estava certa, mas emocionalmente eu ainda me sentia culpada. Deixa eu pensar, eu disse. Mas eu já sabia a resposta. No dia 15 de maio, eu assinei o contrato com a Patrícia. 800 horas, 1.000 reais investidos no projeto Recomeço Prateado. 5 imóveis. Capacidade para 28 mulheres no total. A primeira a ser reformada seria a cobertura de Ipanema. 3 quartos, 2 banheiros, varanda com vista para o mar. Capacidade para 6 mulheres. Eu mesma fui acompanhar a obra, ia lá toda semana, via o progresso, as paredes sendo pintadas de branco e azul claro, as cores da minha pousada, os quartos sendo adaptados com camas confortáveis, armários embutidos, a cozinha sendo reformada para ser compartilhada, a sala virando área comum, com sofás, estantes de livros, televisão. E toda vez que eu estava lá eu pensava, Amanda morou aqui, Amanda sonhou aqui, e agora outras mulheres vão recomeçar aqui. Era estranho, doloroso, mas também libertador. No dia 10 de junho, o apartamento de Botafogo foi a leilão. Valor inicial, 540 milhas, arrematado por 570 milhas. No dia 18 de junho, a loja no Leblon. Valor inicial, 600.000 reais, arrematada por 130.000 reais. Total final, 2.900 milhas. Eu tinha recuperado quase 3 milhões, menos os 3.900 milhas que eu tinha pago para as dívidas, eu tinha um prejuízo de 1 milhão de reais. Foi o preço da minha justiça. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Porque aquele dinheiro nunca tinha sido sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Sobre mostrar que eu não era mais aquela mulher que eles podiam usar e descartar. Em julho, a primeira unidade do Recomeço Prateado foi inaugurada. A cobertura de Ipanema. 6 mulheres se mudaram. Dona Célia, 72 anos, tinha sido despejada do apartamento onde morava de aluguel. Dona Rosa, 68, tinha sido abandonada pelos filhos. Dona Lourdes, 74, vivia na rua havia 2 anos. Eu fui lá no dia da inauguração. Levei bolo, salgadinhos, refrigerante.
A gente sentou na varanda, tomou café, conversou. Elas choraram. Eu chorei. Dona Benedita, Dona Célia disse, segurando minha mão, a senhora salvou minha vida. E eu pensei, não, vocês que salvaram a minha. Porque era verdade. Aquelas mulheres com suas histórias de dor e superação me mostraram que eu não estava sozinha, que abandono dói, mas não define a gente, que a gente pode recomeçar quantas vezes for preciso. Em agosto, a Casa de Niterói foi inaugurada. 5 mulheres. Em setembro, a sala comercial virou um centro de convivência. Em outubro, o apartamento de Botafogo. Em novembro, a loja do Leblon virou um ateliê de artesanato. Todas funcionando, todas acolhendo, todas ressignificando a dor em propósito. E no dia 22 de outubro, às 14h37, Miguel nasceu. Eu soube por uma mensagem da Amanda. Mãe, o Miguel nasceu. 3,4 quilos, 50 centímetros. Tá tudo bem com ele e comigo. Se você quiser vir conhecer, estamos no Hospital da Lagoa, quarto 512. Eu li aquela mensagem umas 20 vezes. Mãe. Ela tinha me chamado de mãe. Peguei a estrada às 3 da tarde. Cheguei no hospital às 5h15. Subi pro 5º andar. Quarto 512. Porta entreaberta. Bati de leve. Entra. A voz da Amanda. Empurrei a porta. Ela estava na cama, recostada, com um embrulhinho de manta azul no colo. O Felipe estava do lado, sentado numa cadeira. Quando me viu, Amanda sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Mãe, você veio. Claro que eu vim, eu disse. E a voz saiu trêmula. Me aproximei devagar, olhei pro embrulhinho. E lá estava ele, Miguel, meu neto, olhinhos fechados, boquinha pequena, cabelinho castanho fininho. Quer pegar? Amanda perguntou. Eu assenti. Ela me passou ele com cuidado. E quando eu senti o peso dele nos meus braços, quando eu senti o calorzinho dele, o cheiro dele, eu desabei. Chorei ali mesmo, no meio daquele quarto de hospital, segurando meu neto, sentindo um amor que eu nem sabia que ainda era capaz de sentir. Oi, Miguel, eu sussurrei. Oi, meu amor, sou sua avó. E ele abriu os olhinhos, só por um segundo, me olhou. E eu juro pra você, eu juro que ele me reconheceu, que ele sentiu. Amanda chorava também. O Felipe tinha saído do quarto, nos deixando sozinhas. Mãe, ela disse, eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas obrigada. Obrigada por vir. Obrigada por dar essa chance pro Miguel. Eu olhei pra ela, minha filha, mãe de primeira viagem, assustada, arrependida, tentando recomeçar. Amanda, eu disse, eu não sei se eu te perdoo, ainda não, talvez nunca, mas você é minha filha. E esse aqui, apontei pro Miguel, é meu neto, e eu não vou perder isso, não de novo. Ela acenou com a cabeça limpando as lágrimas. Fiquei ali 1 hora, só segurando o Miguel, conversando baixinho com ele, prometendo que eu ia estar presente, que ele ia conhecer o mar, que ele ia comer bolo de chocolate na varanda da pousada, que ele ia ter uma avó que amava ele mais do que tudo. Quando fui embora, já era noite. Desci pro estacionamento, entrei no carro e antes de ligar o motor, eu tirei o celular. Mandei mensagem para Patrícia. Conheci meu neto, Miguel, lindo demais. E eu acho que eu vou conseguir. Conseguir separar as coisas, ser avó sem esquecer o que aconteceu. Obrigada por me ajudar a chegar até aqui. Ela respondeu na hora. Sabia que você ia conseguir. Orgulhosa de você, Bené. Agora vai e seja a melhor avó do mundo. E era isso que eu ia fazer. 1 ano depois, novembro de 2026. Eu tô aqui sentada na varanda da pousada de Búzios, a mesma de sempre, tomando meu café enquanto o sol nasce no mar. Tem uma brisa gostosa, aquele cheiro de maresia que eu nunca vou cansar. E do meu lado, no carrinho, dorme o Miguel, meu neto, com 1 ano e 1 mês agora. Ele passou o fim de semana aqui comigo.
Amanda trouxe na sexta de manhã, buscou ontem à noite. E sabe, tá funcionando. De um jeito estranho, torto, mas tá funcionando. Deixa eu te contar como foi esse um ano. Porque muita coisa mudou. Não tudo, mas muita coisa. Depois que o Miguel nasceu, eu comecei a ir no Rio toda semana. Toda quinta-feira, religiosamente. Saía de Búzios às 7 da manhã, chegava em Madureira às 9h15. Ficava lá umas 3, 4 horas. Ajudava a Amanda com o bebê, dava banho, trocava a fralda, fazia comida e depois voltava. No começo era estranho, sabe? Aquele clima pesado. A gente conversava pouco, só o necessário. Ele mamou às 6. Tá na hora da vacina. Obrigada pela ajuda. Educado, distante, como duas pessoas que trabalham juntas, mas não são amigas. O Felipe mal aparecia. Trabalhava o dia todo num emprego que ele tinha conseguido como assistente administrativo numa empresa de logística. Ganhava $3.200 por mês, bem menos que os 15 mil reais que ele ganhava antes, quando trabalhava com o pai. Mas era o que tinha arrumado. Nome sujo, ficha criminal por falsificação de documentos. Pegou 2 anos de pena alternativa, prestação de serviços comunitários aos sábados. Ninguém queria dar chance. Amanda também tinha arrumado emprego. Atendente numa loja de roupas no Norte Shopping. $1.800 por mês. Ela trabalhava terça, quarta, quinta e sábado. A sogra dela, Dona Márcia, cuidava do Miguel nesses dias. Juntando os dois, eles tiravam $5.000 por mês. O aluguel que eles pagavam para Dona Márcia, porque ela cobrava mesmo sendo mãe do Felipe, era $800. Luz, água, gás, 280. Mercado, 1.400. Fralda, leite, remédio para o bebê, 650. Transporte, 420. Sobrava 1.450 por mês. Para roupa, emergência, qualquer coisa extra. Era apertado, bem apertado, mas eles estavam sobrevivendo. E eu? Eu não dei dinheiro. Nenhuma vez. Vocês devem estar pensando, como assim? É sua filha? É seu neto? Pois é, mas eu não podia. Se eu desse dinheiro, eu ia voltar para o mesmo ciclo. Ela ia pedir de novo. E de novo. E eu ia virar a muleta financeira dela pelo resto da vida. Então eu ajudava de outro jeito. Levava fralda quando ia visitar. $145 o pacote grande. Levava leite em pó. 87 a lata. Levava fruta, legume, frango. Enchia a geladeira deles sem eles pedirem. Mas dinheiro? Não. E sabe o que aconteceu? Eles aprenderam. Aprenderam a viver com o que tinham. Aprenderam a dizer não para coisas supérfluas. Amanda parou de pintar o cabelo no salão, $320 por sessão, e começou a pintar em casa com tinta de farmácia, $25. Felipe parou de tomar cerveja importada no bar, 18 cada, e passou a tomar em casa, latinha de €3,50 no mercado. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. Em janeiro de 2026, 3 meses depois do Miguel nascer, a Amanda me ligou. Era uma sexta, meio-dia. Eu estava na pousada de Paraty, supervisionando uma reforma no telhado. Mãe, você pode conversar? Posso. Fala. Ela hesitou. Respirou fundo. Eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por tudo. Por vir toda semana. Por ajudar com o Miguel. Por não me abandonar, mesmo depois de tudo que eu fiz. Fiquei quieta. Não sabia o que dizer. Eu sei que eu não mereço, ela continuou. Eu sei que você tinha todo o direito de sumir da minha vida, mas você não sumiu. E eu aprendi muito esse ano. Aprendi a dar valor nas coisas. Aprendi que dinheiro não é tudo. Aprendi que eu fui uma filha horrível. A voz dela quebrou. Mas eu quero ser diferente com o Miguel, ela disse. Eu quero que ele cresça vendo a avó, vendo você forte, trabalhadora, digna. Eu quero que ele aprenda com você o que eu não aprendi. Eu limpei uma lágrima. Você está aprendendo agora, Amanda. Melhor tarde do que nunca. Será que um dia você vai me perdoar? Eu respirei fundo. Olhei para o mar de Paraty, as ondas quebrando mansinho. Perdoar, eu disse,
Não é esquecer. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Nunca vou esquecer a dor que eu senti. Mas eu também não vou carregar isso como uma pedra no peito pro resto da vida. Então sim, Amanda. Um dia. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia. Ela soluçou do outro lado. Obrigada, mãe. Em março, eu convidei ela e o Miguel para passar um fim de semana em Búzios. Só os dois. O Felipe ficou em casa. Eu queria ter um tempo com minha filha e meu neto, sem pressão, sem cobrança. Chegaram numa sexta à tarde. O Miguel já estava com 4 meses. Gorducho, sorridento, daquele jeito que bebê é quando tá bem cuidado. Amanda carregava ele no colo, mais uma mochila enorme cheia de coisa de bebê. Mãe, que saudade desse lugar, ela disse, olhando em volta. A pousada tinha mudado muito desde a última vez que ela tinha vindo. Em 2020, era tudo descascado, velho, feio. Agora, tudo pintado, reformado, com plantas, decoração, dava até orgulho. Mudou, né? Eu disse. Muito! Ela passou a mão na parede. E você fez tudo sozinha. Não sozinha, com ajuda, mas sim, eu fiz. Passamos o fim de semana inteiro juntas. Dei banho no Miguel na banheirinha que eu tinha comprado só pra ele. E 78 na Americanas. Levei ele pra ver o mar. Molhei o pezinho dele na água. Ele deu risada, aquela risada gostosa de bebê. Tiramos foto, muitas fotos. À noite, depois de colocar o Miguel para dormir no berço portátil, li 340 no Mercado Livre, comprei logo quando ele nasceu. Eu e a Amanda sentamos na varanda. 2 cadeiras de plástico branco, 2 xícaras de chá. Silêncio confortável. Mãe, ela disse quebrando o silêncio, eu vi na internet sobre o projeto Recomeço Prateado. Meu estômago apertou. Viu? Vi. 5 imóveis transformados em moradia para mulheres idosas. Um deles era a cobertura de Ipanema, né? É. Ela ficou quieta. Tomou um gole do chá. No começo eu fiquei com raiva, ela admitiu. Pensei, como ela pôde? Aquele apartamento era meu sonho. Mas aí eu vi as fotos. Vi as mulheres morando lá. Felizes, seguras, e eu percebi. Eu percebi que você fez algo muito maior do que eu jamais faria. Olhei para ela. Eu ia usar aquele apartamento para ostentar, ela disse. Para postar no Instagram, para mostrar para os outros que eu era rica, importante. Mas você transformou ele em lar. Para mulheres que não tinham nada. Mulheres como você era antes. E isso é lindo, mãe. Eu não esperava ouvir isso. Não dela. Obrigada, eu disse, e minha voz saiu baixinha. Eu queria conhecer o projeto. Você pode me levar lá um dia? Pode, quando você quiser. Em abril, levei ela. Fomos na cobertura de Ipanema. Amanda, eu e o Miguel. As 6 moradoras estavam lá. Dona Célia fazendo bolo na cozinha, Dona Rosa costurando na sala, Dona Lourdes assistindo TV. Quando me viram, elas vieram correndo. Dona Benedita, que surpresa! Apresentei a Amanda. Essa é minha filha e esse é meu neto Miguel. Elas fizeram festa. Pegaram o Miguel no colo, fizeram carinho, deram beijinho. Dona Célia ofereceu bolo. Amanda aceitou. Sentamos todas na varanda, conversando, rindo. E eu vi a Amanda olhando em volta, vendo aquelas mulheres, vendo o que aquele espaço tinha virado. E ela estava em paz, sem raiva, sem ressentimento. No caminho de volta, ela disse, mãe, eu tô orgulhosa de você. E aquilo valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Em junho, o Felipe perdeu o emprego. A empresa tinha cortado 20% do quadro. Ele foi um dos cortados. Amanda me ligou desesperada. Mãe, o que a gente faz? A gente não tem dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. Quanto é o aluguel? R$ 800. 800. Eu podia dar. Fácil. Mas eu não ia. Amanda, você tá trabalhando? Tô. Então você tem R$ 1.800. Dá para pagar o aluguel e sobra R$ 1.000. Vocês vão ter que apertar. Cortar supérfluo.
Usar só o essencial. Mas mãe, sem mais. O Felipe precisa procurar emprego, e até ele achar. Vocês vivem com o que você ganha. Simples assim. Ela ficou brava. Não falou comigo por 2 semanas. Mas no fim do mês, ela mandou mensagem. Você estava certa. A gente conseguiu. Foi difícil, mas conseguimos. O Felipe achou emprego novo em agosto. Auxiliar de almoxarifado. 2 em 600 aires por mês. Menos que o anterior, mas melhor que nada. E sabe o que eles fizeram? Pegaram os Naomi's 400 aires que passaram a ganhar juntos e montaram uma planilha. Uma planilha de verdade. Aluguel, contas, mercado, transporte, tudo anotado. E o que sobrava, 1.200, eles dividiam. 600 aires para pequenas emergências. 600 aires para poupança. Poupança. Minha filha estava poupando, pela primeira vez na vida. Em setembro, no aniversário de 1 ano do Miguel, eles fizeram uma festa, pequena, na casa da dona Márcia. Uns 15 convidados, bolo da padaria, 85, salgadinhos caseiros que a Amanda mesma fez, decoração simples, de loja de 1,99. Eu fui. Claro que eu fui. Levei de presente um carrinho de empurrar para ele. 287 na Rehap. O Miguel amou. Ficou andando pela casa inteira, rindo, empurrando o carrinho. E no fim da festa, quando todo mundo tinha ido embora, o Felipe veio falar comigo. Dona Benedita, eu preciso te pedir desculpas. Olhei para ele. Era a primeira vez que ele falava comigo direito em 1 ano. Eu fui um idiota, ele disse. Eu fui ganancioso, irresponsável, desonesto, e eu arrastei a Amanda comigo. Eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Mas eu quero que a senhora saiba que eu mudei. Ou tô tentando mudar. Todo dia. Por que você tá me dizendo isso agora? Perguntei. Porque eu sinto que eu preciso. Porque eu olho para o meu filho e penso, que tipo de homem eu quero que ele seja? E eu não quero que ele seja o homem que eu era. Eu quero que ele seja o homem que eu tô tentando ser. Eu fiquei olhando para ele, pro Felipe que tinha manipulado minha filha, que tinha forjado minha assinatura, que tinha me usado. E vi um homem quebrado tentando se reconstruir. Felipe, eu disse, eu não sei se eu te perdoo. Ainda não. Mas eu respeito sua coragem de admitir seus erros. E eu realmente espero, que você continue tentando. Pelo Miguel, pela Amanda, por você mesmo. Ele acenou com a cabeça, os olhos marejados. E foi nesse dia que eu senti. Senti que talvez, só talvez, as coisas iam ficar bem. Hoje, novembro de 2026, eu tô aqui com meu neto dormindo do meu lado. A rede de pousadas tá maior ainda. 7 unidades agora. Búzios, Paraty, Trancoso, Ilhabela, Jericoacoara e mais 2 novas. Maragogi e Morro de São Paulo. Avaliação atual, 142 milhões de reais. O projeto Recomeço Prateado está funcionando nos 5 imóveis. 28 mulheres morando, 28 histórias de recomeço. E eu recebo carta delas toda semana. Cartas escritas à mão, com letra trêmula, me agradecendo. Dona Benedita, a senhora me deu uma razão para viver. Dona Benedita, eu achei que ia morrer sozinha, mas agora eu tenho uma família. Dona Benedita, que Deus abençoe a senhora. E cada carta me lembra porque eu fiz o que fiz. Amanda me visita todo mês agora. Às vezes traz o Felipe, às vezes não. A gente conversa mais, ri mais. Ainda tem tensão, claro. Ainda tem momentos que eu olho para ela e lembro. Lembro do casamento que eu não fui. Lembro da dor, mas eu também olho para o Miguel. E penso, valeu a pena, tudo valeu a pena. Porque eu não perdi só uma filha naquele dia de março de 3 anos atrás. Eu também me encontrei. Descobri que eu sou mais forte do que eu imaginava. Que eu posso reconstruir quantas vezes for preciso. Que eu mereço dignidade, respeito, amor verdadeiro. E o Miguel? O Miguel me chama de vovó. Ainda não fala direito, só balbucia vovó. Mas é o suficiente.
Ele corre para mim quando me vê, dorme no meu colo, sorri quando eu canto para ele, e eu olho para ele e penso: você vai crescer vendo sua avó forte. Você vai crescer sabendo que família não é quem te usa, é quem fica, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Semana passada, a Amanda me mandou uma mensagem. Era tarde, quase meia-noite. Eu já estava deitada, mas ainda acordada, mexendo no celular. Mãe, eu estava pensando aqui. Eu nunca te agradeci direito, por ter me ensinado, mesmo sem querer, o que é ser forte. Eu passei a vida inteira com vergonha de você. Mas hoje eu quero ser você. Obrigada por não desistir de mim. Eu te amo. Eu li aquela mensagem 3 vezes e chorei. Mas não de tristeza, de alívio, de esperança. Respondi: eu também te amo, filha. E eu nunca vou desistir de você. Nunca. Então é isso. Essa é minha história. De humilhação à reconstrução. De rejeição à redenção. Não é um final feliz perfeito daqueles de filme. Ainda tem cicatriz, ainda tem dor, mas tem também aprendizado, crescimento, amor condicional. Sim, condicional, porque amor de verdade tem limite, tem respeito, tem reciprocidade. Eu não perdi minha filha. Eu a reencontrei, de um jeito diferente, com limites, com vigilância. Mas a reencontrei. E ganhei um neto. Ganhei 28 mulheres que me chamam de anjo. Ganhei uma rede de hotéis que ajuda outras mulheres. Ganhei minha própria dignidade de volta. E hoje, sentada aqui na varanda, com o sol nascendo no mar e meu neto dormindo do meu lado, eu posso dizer: eu cheguei. Não onde eu planejei, mas onde eu precisava estar. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha, que tem mais gente por aí reconstruindo, recomeçando, sobrevivendo. E se você está passando por algo parecido, se você foi usada, rejeitada, humilhada por quem você ama, deixa eu te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você merece dignidade e você pode reconstruir, pode renascer. Quantas vezes for preciso, não desiste de você, nunca.